Para analisar os destaques desta semana nos mercados está hoje neste fecho de contas Leonardo Espírito Santo, analista do Banif Investment Bank. Leonardo, muito boa tarde. Começamos por mais uma vez pelo tema que está a marcar a atualidade, o pedido ou não de resgate total por parte de Espanha. Há pouco perguntava ao Filipe Garcia e já agora gostaria de saber a tua opinião a este nível. Parece que tanto os mercados como todos os envolvidos neste processo que agora se veio a lume hoje, poderá ser divulgado na próxima semana, pormenores a esse nível, mas parece que estão realmente preocupados com um resgate total à Espanha. Acho que o anúncio desse resgate seria positivo, porque neste momento as yields no mercado de Espanha, também de Itália, mas sobretudo de Espanha, estão baixas no pressuposto de que a Espanha vai realmente pedir ajuda. E desde que o BCE anunciou o programa de compra de dívida no início do mês de agosto, desde essa altura que o mercado anseia por esse momento e dá-o como adquirido, mais tarde ou mais cedo. É verdade. Se não houver esse pedido, os mercados podem inverter a tendência, pode desaparecer esta acalmia e voltam as pressões. Sim, seguramente. A questão é que ficamos sempre na dúvida até que ponto é que o Estado não está, no fundo, a aguentar o mais possível ou a adiar o mais possível esse pedido de ajuda. Mas também sabemos que a Espanha dificilmente terá capacidade para de uma forma sustentada, para escapar. Até porque há vários eventos que vão com certeza precipitar isso. Se o governo não avançar, nomeadamente há uma obrigação que vence no final de outubro e é um montante bastante significativo, são mais de 20 mil milhões de euros, que têm que ser refinanciados. Há a questão, e que já vai ser este mês, duas questões muito importantes na próxima semana. Por um lado, internamente, para além daquele possível plano de reformas estruturais, que pode já ser um pronúncio desse pedido de ajuda, mas há também, o Governo vai apresentar o Orçamento do Estado e, mais do que isso, na sexta-feira, os testes de stress da banca espanhola, que é um processo que está um bocadinho parado, porque, ou pelo menos, não está a correr dentro do melhor cenário. Há receios a nível desses resultados? Que possam os sair... resultados, em princípio, não. Os resultados já são bastante antecipados. O que interessa saber é depois sabendo quais é que são as necessidades de financiamento, serão o mercado e a imprensa espanhola, falam de 60 mil milhões, mais coisa, menos coisa, mais banco, menos banco, mas sabe-se que o valor é mais ou menos esse. Mas há a dúvida de saber se esse dinheiro poderá ser emprestado diretamente ao FROB, portanto, e aos bancos diretamente, ou se terá que passar pelo Estado e assim a dívida do Estado aumentaria. Aquilo que foi decidido inicialmente era que essa dívida essa capitalização seria feita diretamente através do Fundo de Estabilização, mas só quando o processo de supervisão bancária fosse concentrado no BCE. E isso é um plano que está a andar muito lentamente, que tem um calendário que já se percebeu não vai ser cumprido. E já na semana passada o Ministro das Finanças alemão e mesmo a Chanceler foram bastante claros em dizer que neste momento não há condições para fazer esse empréstimo diretamente à banca, tem que passar pelo Estado. Portanto, esse vai ser mais um fator de pressão a que a dívida pública de Espanha aumente e, portanto, que a Espanha avance para um pedido de ajuda. Para além disso, ainda na próxima semana, ainda temos a Moody's, que é a única agência que poderá fazer está a rever o rating. E a única agência que tinha deixado claro que se a Espanha pedisse ajuda, poderia cortar o rating. A S&P e a Fitch já durante o mês de agosto disseram que não haveria mudança. Não sei se garantir é o termo certo, mas deram claramente a entender que mantém, que não, desde que a Espanha mantivesse o acesso ao mercado, que a Espanha manteria para já, o rating. Não tem sido dificultado. Não, olhando para as emissões desta semana. Não, de forma nenhuma. Mas houve uma mudança de paradigma, ou não, Leonardo? Se olharmos para a emissão, a mais importante, que foi a de ontem, uma emissão a longo prazo, a verdade é que boa parte da quantia que foi colocada no mercado foi a 10 anos, foram colocados pouco mais de 800 milhões. O que não é um sinal muito positivo. É verdade que o leilão correu bem, as taxas baixaram, mas o montante foi superior. Mas em linha com a proteção do BCE. Exatamente, é isso. Foi dentro dos 3 anos, que é o prazo de segurança, Mais do que isso, houve... Portanto, correu bem, mas há aqui alguns pontos que é preciso analisar a médio prazo. No fundo, a mensagem julgo que é bastante clara. A Espanha, mais tarde ou mais cedo, não tem possibilidade de fugir a esse pedido de ajuda. E, além disso, há ainda um fator adicional que deve ser considerado pelo Governo. É que, se estiver a negociar hoje, com as yields baixas, a sua capacidade negocial é, de certeza, seguramente muito maior do que quando as taxas estiverem de novo nos 7%. E, neste momento, o mercado está satisfeito e ficou
realmente impressionado com o plano do BCE e está convencido. Mas se a Espanha arrastar demasiado os pés, é certo e sabido que mais tarde ou mais cedo o mercado vai testar este plano do BCE e vai obrigar, vai puxar as outras novamente para cima, e a Espanha aí não terá grande hipótese de fugir, e nessa altura a sua capacidade negocial será pior. Não é estranho que numa altura em que e tem sido essa a realidade das últimas semanas, notícias atrás de notícias não confirmadas ou avançadas e depois desmentidas, de que Espanha estaria a negociar um resgate total com a Troika, numa altura de tantas incertezas, não é estranho que o secretário de Estado das Finanças italiano venha dizer que tanto Espanha como Itália, que muitas vezes se diz que será o senhor que segue a seguir a Espanha, venha dizer que só pedirão ajuda externa se os mercados exercerem pressões, porque se não o fizerem não querem correr os riscos económicos e políticos que daí advêm. Ele mesmo disse, racionalmente, não, mesmo que faça todo o sentido pedir ajuda, e faz, enfim, pelo que acabámos de discutir, a Itália é logo a seguir, não está tão pressionada, mas até o estoque de dívida em Itália é bastante maior, depois tem e já vai ter um superávit primário, portanto, está noutras condições, mas claramente depois da Espanha pedir ajuda, o mercado provavelmente vai se virar para a Itália, mas ele disse que, mesmo que racionalmente fizesse todo sentido pedir, não há nenhum país que o faça de uma forma preventiva. Para perder soberania. Para perder soberania, não? Portanto, e entende-se também o que... O fator político aqui volta a ter uma importância assim, em todo lado, fulcral. Não foi diferente desde o início da crise. Sim, tivemos decisões adiadas por causa de questões políticas e agora, mais uma vez, a virem ao de cima. Mas também acho que se compreende. E isso já aconteceu na Irlanda, aconteceu até na Grécia, aconteceu em todos os países que foram intervencionados. Em Portugal também não foi diferente. Enfim, com mais ou menos tempo, mas acaba por... Mas vimos que os governos acabam por adiar o mais possível. Esses atrasos prejudicaram. E mesmo que prejudiquem, mas a verdade é que a Espanha já podia ter pedido ajuda há vários meses atrás e conseguiu, pelo menos para já, conseguiu aguentar a situação e isso permite-lhe, pelo menos hoje, ter um poder negocial melhor do que teria quando as taxas estavam como antes do BCE intervir ou anunciar o plano, quando estavam perto ou acima de 7% nos 10 anos. Na quarta-feira, Portugal acabou por fazer uma emissão e eu pedir-te que analisasses a emissão a 18 meses, que neste momento é a maturidade mais longa que Portugal consegue colocar no mercado. Acabou por ser um teste positivo num momento interessante, com toda esta conjuntura que já aqui estivemos a analisar. Sim, acabou por ser a taxa acabou por ter um prémio um pouco mais alto do que se esperava em relação àquilo que estava a fazer no secundário, a emissão mais longa, mas ainda assim foi colocado. E se virmos o mundo pelo prisma mais positivo, acho que é perfeitamente possível que Portugal se comece a financiar dentro de um ano, e o que está no plano, no programa da Troika, não é que Portugal regresse totalmente ao mercado, é uma situação transitória em que vamos continuar a receber fundos da Troika, ainda depois de setembro de 2013, mas em que já temos algum acesso ao mercado. Mas esse acesso ao mercado, vamos ter uma situação idêntica àquela de que falávamos ainda há pouco de Espanha, até aos 3 anos. Talvez, acho difícil. Pelo menos numa primeira fase. Claro, neste momento, a questão é que faltam ainda muitos meses e muita coisa acontecerá até setembro de 2013. Estamos a um ano de distância, portanto, falta ainda muito tempo. Mas com a informação que temos hoje e com a realidade de hoje, Portugal até provavelmente conseguiria emitir um prazo superior aos 18 meses. Não seria descabido pensar nisso. Sim, mas nunca para lá dos 3 anos. Mais que os 3 anos seria, enfim, olhando para a realidade atual. A níveis razoáveis, julgo que não, ainda não. Mas portanto, é preciso nós avançarmos bastante na questão da consolidação orçamental. Não é claro como é que o vamos conseguir, mesmo que tenhamos já várias medidas já preparadas e já anunciadas. Mas o cenário realmente melhorou muito nos últimos meses, a performance da dívida assim o demonstra. Ela até pode ser exagerada, é difícil até perceber como é que os prazos mais curtos e os intermédios têm já taxas tão baixas, tendo em conta todo o cenário que temos no país, mas acho que é possível, se as coisas correrem muito bem, é possível que Portugal regresse aos mercados. Parece que, de alguma forma, estas divergências que têm surgido agora, ao nível dos partidos da coligação do governo, e também esta separação que se deu agora entre, digamos,
cidadãos portugueses e o governo, algo que a Troika tinha destacado quando ainda havia essa ligação e esse apoio como um fator positivo, parece que pode de alguma forma inverter a forma como os mercados olham, e nomeadamente os investidores internacionais olham nesta altura para Portugal. Julgo que sim. Ou seja, pode criar mais receios em relação ao futuro de Portugal. E já criou, esta semana já criou. Foi curioso ver que na semana anterior não houve praticamente ecos nenhuns das medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Não houve impacto no mercado praticamente, mas depois com as manifestações em todo o país e o facto da coesão, quer social, quer política, estar posta em causa, isso veio na imprensa europeia de segunda-feira, e a partir daí começou-se a notar algum recuo, até porque a dívida portuguesa, como eu disse, teve uma performance acumulada gigante e brutal. Portanto, facilmente alguns investidores estrangeiros que tenham participado nesses ganhos realizam mais-valias e saem, ou pelo menos reduzem a exposição. É perfeitamente natural que o façam. Viste com alguma surpresa o anúncio de mais estímulos à economia japonesa por parte do Banco Central do país? Não, claro que enfim, o Japão é uma economia que está na situação que está há várias décadas, inclusivamente, mas é um processo que já vem em linha com o que está a passar no mundo, que são todos os principais bancos centrais mundiais, com programas de quantitative easing e com estímulos monetários. O Fed na semana anterior já tinha acelerado até mais do que se esperava, sobretudo tendo em conta o processo eleitoral, e no Japão também já se esperava, se bem que acabou por ser um pouco antecipado este aumento do estímulo. Mas no fundo é um processo coordenado a nível global de estímulos monetários, que é a única forma de suportar a economia de uma forma global, sobretudo num momento em que a China parece estar a abrandar mais do que se esperava, e sobretudo o consumo, e isso tem logo impactos nas maiores economias globais, na Europa, nos Estados Unidos e também no Japão, e para mais o Japão ainda tem o problema adicional das tensões que aumentaram esta semana com a China. Olhando para uma notícia positiva e que está a marcar também a atualidade, o iPhone 5, as vendas, o impacto não só na economia norte-americana, como também nas exportações chinesas, e agora temos os dados, a Bloomberg avança que este fim de semana poderão ser vendidos qualquer coisa como 10 milhões de iPhone 5, numa altura em que também as ações da Apple aproximam-se cada vez mais dos $700. Isso é um tema bem mais agradável de discutir do que este temos aqui discutido. Sim, as expectativas são realmente muito elevadas. Este seria a maior estreia de um gadget no primeiro fim de semana de sempre. De facto, a evolução das vendas de todos os produtos da Apple, mas sobretudo do iPhone. O iPhone corresponde a cerca de 2/3 dos lucros da Apple e, portanto, é o seu produto estrela, é o mais importante. E as expectativas estão elevadíssimas, mas até ver, pelas filas que se foram gerando nas várias lojas da Apple, nos pontos do globo em que o produto vai estrear hoje, dá para perceber que a euforia não é menor, e não é menor do que na versão anterior do iPhone há 2 anos. Mas, de facto, o valor que a Apple já tem no mercado são... E as previsões, nomeadamente os preços-alvo, também vão subindo. É óbvio que não podem subir até ao céu. Algumas empresas já vão avançando com previsões na casa dos $1.000. A verdade é que a Apple tem, de uma forma sistemática, conseguido apresentar crescimentos fortíssimos e crescimentos, enfim, impensáveis. Em pouco mais de ano e meio passou de $400 para quase 700. Sim, e mais, e se formos mais para trás, desde 2008, os preços a valorização, o market cap da Apple foi multiplicado por mais de 6 vezes. Portanto, é realmente brutal, mas foi conseguido com resultados e com vendas e com inovação que tem conseguido manter esse crescimento fortíssimo. Mas é óbvio que há imensos desafios que a Apple tem que cumprir no momento em que já não tem o seu fundador, o Steve Jobs. Acho que a empresa está a tentar manter a mesma linha. Mas é óbvio que este crescimento exponencial não pode ser mantido ad eterno. Não sei se vai chegar aos $1.000 ou não. Provavelmente ninguém diria que chegava aos 700, mas é fácil perceber que estes crescimentos e a Apple tem ganho cota de mercado, tem inovado, tem criado mercados novos,
É uma empresa absolutamente global hoje, incontornável, mas tudo tem um limite. Leonardo, muito obrigado pela tua análise. Leonardo Espírito Santo, com os destaques que marcaram esta semana nos mercados.